Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 9 de junho de 2024, a edição de número 1234 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 3 minutos, em Lisboa 14 horas 3 minutos. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Ourique. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com, repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã quente do outono brasileiro. Lembrando que o nosso amigo Nelson de Paula está de férias, curtindo a Europa, e ficará este mês afastado do programa, mas relaxando. Voltará em julho, no nosso primeiro programa de julho, trazendo todas as curiosidades da sua viagem aqui para os ouvintes do Navegar é Preciso. Mas enquanto ele está fora, nós seguimos aqui com Notícias Lusanet. E vamos lá, em São Paulo são exatamente 10 horas e 6 minutos. Em Lisboa, 14 horas 6 minutos. Eleições europeias. A Associação de Municípios admite preocupação com possível crash informático neste domingo. A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, manifestou durante a semana receio de que possa haver uma espécie de crash do sistema informático no momento da abertura das mesas eleitorais hoje, após se terem registrado falhas no ensaio geral. A rede de internet é uma rede própria e exclusiva, criada pelo Ministério da Administração Interna e fornecida pelo mesmo Ministério. Portanto, nós não ligamos a internet usualmente utilizada nos locais onde estão as mesas de voto, e no momento da simulação do teste, vários locais não tiveram possibilidade de acessar a rede, observou Luísa Salgueiro. Os eleitores portugueses estão votando hoje para o Parlamento Europeu em qualquer parte do país,
sendo o chamado voto em mobilidade a grande novidade deste ato eleitoral, segundo a Comissão Nacional de Eleições. Os cidadãos não tiveram que informar previamente ou fazer uma inscrição para irem votar fora da sua mesa de voto habitual, ou seja, basta aparecer no local de votação. Esta votação é possível graças à desmaterialização dos cadernos eleitorais, fazendo-se a comunicação via online de que o eleitor votou, num processo muito rápido e seguro, segundo a CNE, que afasta riscos de roubo de dados. Nestas eleições para o Parlamento Europeu, os eleitores dos 27 Estados-membros escolhem os 720 deputados, sendo que em Portugal serão escolhidos 21 representantes nacionais no hemiciclo europeu. Navegar é preciso. 3 em cada 4 profissionais do Serviço Nacional de Saúde são mulheres, mas continuam longe da liderança. Em 2023, cerca de 62% dos postos de trabalho da administração pública em Portugal eram ocupados por mulheres, o que implicaria, se mantivesse esta proporção nos cargos de liderança, que a relação natural seria de cerca de 163 mulheres dirigentes para cada 100 homens. Mas não é isso que acontece, segundo a mais recente análise do Centro de Competências de Planejamento, Políticas e Prospectiva da Administração Pública, organismo do Estado que analisa os dados oficiais para apoiar as políticas e as tomadas de decisão governamentais. A realidade tem ainda maior peso quando se analisa o universo do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, um setor onde cerca de 3 em cada 4 trabalhadores são mulheres, mas onde os cargos de liderança máxima, como presidentes de conselhos de administração, pertencem majoritariamente aos homens. No caso específico do SNS, a análise realizada demonstra também que a probabilidade de um profissional desse setor, independentemente do seu gênero, assumir uma posição de liderança é ainda menor do que a probabilidade média da generalidade da população ativa. Isto porque, explica o mesmo documento, no SNS existe mesmo o efeito funil, menos cargos de liderança do que em qualquer outro setor do mercado de trabalho. As razões para que tal aconteça parecem estar associadas a obstáculos culturais e estruturais, embora na análise disponível não haja mais detalhes sobre esta questão, bem como em relação à percentagem efetiva de mulheres em cargos de liderança. Navegar é preciso. Em São Paulo são 10 horas 10 minutos, no Porto 14 horas 10 minutos. Polícias anunciam última proposta para o governo resolver a questão de forma responsável. A plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR anunciou na última sexta-feira que vai apresentar uma última contraproposta sobre o subsídio de risco para dar possibilidade ao governo de resolver a questão de forma responsável. Em declarações no Porto, à margem de uma reunião da plataforma, o porta-voz desta estrutura, que congrega 11 sindicatos da PSP e associações da GNR, considerou que os valores da última proposta da ministra da Administração Interna, que foi recusada na última terça-feira, não significam migalhas, mas que ficam muito aquém do pretendido por aqueles profissionais. O governo propôs na terça-feira um aumento de €300 no suplemento de risco da PSP e GNR, valor que será pago de forma faseada até 2026, passando o suplemento dos atuais €100 para €400. Segundo a proposta, os €300 de aumento seriam pagos em 3 vezes,
sendo €200 agora em julho e os restantes no início de 2025 e 2026, com um aumento de €50 em cada ano. Sem querer adiantar o valor e o teor da nova proposta que será apresentada, o presidente do sindicato, que representa a maioria dos comandantes e diretores da PSP, considerou que o ônus de convocar os sindicatos para uma nova reunião passa a ser da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. Navegar é preciso. Vitor Bruno é o novo treinador do Porto para as próximas 2 épocas. O Futebol Clube do Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que chegou a acordo com Vitor Bruno para ser treinador da equipe principal nos próximos 2 anos, ou seja, até o final de junho de 2026. O treinador de 41 anos foi apresentado na sexta-feira no camarote presidencial do Estádio do Dragão. Uma nova era. Foi desta forma que André Vilas-Boas, presidente do Porto, apontou para o futuro na apresentação de Vitor Bruno como treinador principal. Mas antes fez questão de dirigir-se a Sérgio Conceição para agradecer tudo o que conquistou. Depois de agradecer a escolha, o novo treinador portista elogiou a coragem do presidente, garantindo que a partir daquele momento irá deitar mãos à obra, lutar juntos, entrelaçados, entranhados uns nos outros e lutar pelo sucesso do Porto. Vitor Bruno, natural de Coimbra, vai assim iniciar a carreira como treinador principal no clube que representou nas últimas 7 épocas, como adjunto de Sérgio Conceição, com quem trabalhava há 13 anos. No Porto, chegou a liderar a equipe em 17 ocasiões, quando Conceição esteve castigado. Navegar é preciso. Em São Paulo são 10h14. E em Ourique, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h14. Agora é hora das festas e eventos da Comunidade Portuguesa de São Paulo, a hora do Oba. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu segundo Arraial Arouquense e terceiro encontro de concertinas do Arouca, que irá acontecer no próximo domingo, dia 16 de junho, a partir das 12 horas. No cardápio, a sardinha portuguesa na brasa e febras, além de outras opções. Os convites individuais custam R$100. Se você é folclorista, o convite será R$70, sujeito à comprovação. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia entrada, crianças até 8 anos não pagam. O convite dá direito a self-service à vontade, mesa de petiscos e sobremesa. As bebidas serão cobradas à parte. As reservas de convites devem ser feitas e confirmadas até a próxima quarta-feira, dia 12 de junho, via WhatsApp pelo número 971339196. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então, não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, Notícias Luzanet. Mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Ourique. Na história dos castelos portugueses, hoje o segundo capítulo do Castelo de São Jorge. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana.
especialmente hoje, dia 9, fazendo aniversário meu primo Silvio Duarte, um abração para ele, e também o meu cunhado Adilson Silva fazendo aniversário, um abração para ele também. Amanhã, segunda-feira, dia 10 de junho, o Navegar é Preciso completa 24 anos. Também é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Na quinta-feira, dia 13 de junho, nosso amigo Antônio Quintal também fazendo aniversário, parabéns para ele. E na sexta-feira, dia 14 de junho, o tio Zé, o José Souza também fazendo aniversário, parabéns para ele e para você, você que está ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso e faz aniversário esta semana, sinta-se homenageado também, porque agora todos nós vamos ouvir com o grupo Entre Vozes Fadinho do Bacalhau. Dantes era o mais fiel dos amigos deste povo, até com espinhas e pele marchava com couves, com alho e com ovo. Agora subiu de posto, está pela hora da morte. Quem quiser saber-lhe o gosto vai pagar com juros e tem muita sorte. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Quando fores à mercearia, não compres por lebregar. Se é a própria, é porcaria, é rola no tacho e não sai parar. O que é preciso é malta, exigir de muitos modos, que se acabe com a falta e haja bacalhau com todos para todos. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda de casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Meia desfeita, quanto é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Eu nasci no Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui para trazer as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. E hoje o destino de nossa viagem é o Concelho de Ourique, situado na região do Baixo Alentejo. O Concelho de Ourique pertence ao distrito de Beja, possuindo 660 km², distribuídos por 6 freguesias. Faz fronteira norte com os concelhos de Aljustrel e Santiago do Cacém, a leste com Castro Verde e Almodóvar, e a sul com o concelho Algarvio de Silves. Quanto à origem do topônimo de Ourique, esta poderá estar entre ouro, pela proximidade com as explorações auríferas, e orica, da palavra árabe para desgraça ou infortúnio, no segmento da derrota mourisca na Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique, ocorrida nos Campos de Ourique a 25 de julho de 1139, foi decisiva para a independência de Portugal. Lideradas por Afonso Henriques, as tropas cristãs venceram com grandes dificuldades os muçulmanos comandados pelo governador de Santarém. Já chegamos lá no belíssimo distrito de Beja, e para adentrar Ourique nós saímos de Lisboa, pegamos a Autoestrada A2 até Santa Margarida do Sado, depois pegando em seguida uma estrada complementar, chegando em Ourique. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta da Igreja Paroquial de Santo Antônio, datada do século XVII, o Castelo de Ourique, construído pelos muçulmanos, e o Hospital da Misericórdia, datado do século XVII. Já no que diz respeito ao lazer, destacamos os desportos aquáticos praticados na barragem de Santa Clara e a pesca desportiva praticada na barragem do Monte da Rocha. Já a nível de artesanato, destacamos a tecelagem, as cadeiras pintadas, as cadeiras alentejanas e as cerâmicas. Já a nível de festas e eventos, os destaques ficam por conta da festa de Santa Maria, em 15 de agosto, a Romaria de Nossa Senhora da Cola, no primeiro domingo de setembro, e a Feira Anual de Ourique, em 28 de setembro. Como dizia nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. E a sugestão gastronômica de Ourique fica por conta do cozido de lebre. E os docinhos, o bolo de amêndoa, o bolo de mel, o bolo de torresmos, os folhados de gila, as queijadas moles e os filhós. Quem quiser maiores informações sobre Ourique, pode consultar o site da Câmara Municipal de Ourique. O endereço eletrônico é o www.cm-ourique.pt. Então não se esqueça, hein? Estando em Portugal, visite Ourique. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, agora com a história dos castelos portugueses. Hoje o segundo capítulo do Castelo de São Jorge. Integrante dos domínios da taifa de Badajoz, no alvorecer do século XII, diante da ameaça representada pelas forças de Yusuf ibn Tashfin, que, oriundas do norte de África, haviam passado a península visando a conquista e reunificação dos domínios almorávidas, o governante de Badajoz, Mutawakil, entregou-a juntamente com Santarém e Sintra na primavera de 1093 a Afonso VI de Leão e Castela, visando uma aliança defensiva que não se sustentou. Envolvido com a defesa dos seus próprios territórios, o soberano cristão não foi capaz de assistir o governante mouro, cujos territórios vieram a cair no ano seguinte, diante dos invasores. Desse modo, Lisboa, Santarém e Sintra permaneceriam domínios muçulmanos agora sob os almorávidas. No contexto da reconquista cristã da Península Ibérica, após a conquista de Santarém, as forças de Afonso I de Portugal, com auxílio de cruzados normandos, flamengos, alemães e ingleses que se dirigiam à Terra Santa, investiu contra esta fortificação muçulmana, que capitulou após o duro cerco de 3 meses em 1147, como narrado no manuscrito de O Spugnation Lisbonense, carta escrita por um cruzado inglês que tomou parte na conquista. Uma lenda surgida mais tarde reza que o cavaleiro Martim Muniz, que se destacara durante o cerco, ao perceber uma das portas do castelo entreaberta, sacrificou a própria vida ao interpor o próprio corpo no vão, impedindo o seu encerramento pelos mouros e permitindo o acesso e a vitória dos companheiros. Como preito de gratidão, o castelo, agora cristão, foi colocado sob a invocação do mártir São Jorge, a quem muitos cruzados dedicavam devoção. No dia da conquista, 25 de outubro, comemora-se hoje o Dia do Exército, instituição que no país tem São Jorge como padroeiro. Poucas décadas mais tarde, entre 1179 e 1183, o castelo resistiu com sucesso às forças muçulmanas que assolaram a região entre Lisboa e Santarém. A partir do século XIII, alcançando-se Lisboa, a capital do reino, em 1255, o castelo conheceu seu apogeu. Afonso III de Portugal promoveu-lhe obras de reparação no palácio ou casa de habitação do governador, e seu sucessor, Dom Dinis I de Portugal, transformou a antiga alcáçova mourisca em um paço real, o Paço da Alcáçova, em 1300. Nesse período, os terremotos que afetaram a cidade em 1290, 1344 e 1356 causaram-lhe muitos danos. Olha aí, hoje o segundo capítulo da história do Castelo de São Jorge, o belíssimo Castelo de São Jorge. Semana que vem tem mais História dos Castelos Portugueses. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. É lindo hino ao fundo anunciando futebol português, o desporto em Portugal, enquanto o Nelson está de férias na Europa, curtindo a Europa, o verão europeu. Nós estamos aqui trabalhando, trazendo informação para vocês e já estamos na linha com eles também. Vamos dar o bom dia de Emídio e depois o Camões. Bom dia, Emídio! Bom dia, Lourenço, Camões, internautas, bom dia a todos. Bom dia, Lourenço, bom dia, Emílio. Bom dia, pessoal. Enquanto isso, vamos falar do futebol português, começando, né, Emílio, com a decisão da Euro Sub-17. Portugal tinha feito uma boa campanha, chegou à final, mas na final a Itália fez Portugal dançar a tarantela. Como assim, Emílio? Lourenço, Portugal começou bem a Euro 17, venceu de virada a Espanha no primeiro jogo por 2-1, depois fez 4-0 na Inglaterra, bastava um empate para classificar para a fase seguinte, pegou a França, perdeu por 2-1, e aí Portugal, França e Inglaterra terminaram empatados com 6 pontos. O primeiro critério de desempate seria o confronto direto, mas como eram 3 seleções, aí caiu para o segundo critério, que era a saldo de gols. Portugal e Inglaterra se classificaram, coube a Portugal pegar nas quartas de finais a Polônia. Portugal aí já começou a claudicar, tomou um gol, depois virou, fez 2-1, classificou-se. Na fase seguinte, semifinais, pegou a Sérvia. Portugal perdia por 2-0 para a Sérvia até os 15 do segundo tempo, fez um golzinho. Aos 44 minutos, Portugal empatou, e aos 50 minutos, Portugal fez 3-2, vitória sofrida que garantiu vaga na final. E aí a final pegou a Itália, e eu assisti esse jogo. Portugal jogou uma piada. A defesa portuguesa parece que nunca teve preparo físico na vida. Os gols da Itália, todos foram gols de lançamentos em profundidade. Você sabe aquele lançamento que você lança a bola, o zagueiro está na frente, o atacante ultrapassa o zagueiro, vai dentro da área e faz. Foi assim, 1-0 aos 7 minutos, 2-0 aos 15 minutos, aí a Itália tocou a bola para não cansar, segundo tempo, 7 minutos, 3-0, mesma coisa, bola lançada em profundidade. Você vê que parece que os jogadores da defesa portuguesa estavam jogando há 4 horas. E aí a Itália fez 3-0, segurou o placar, vitória merecida. Portugal tem bons atacantes, mas não tem preparo físico, principalmente na zaga. Foi um vexame. Será que foi muito desgaste, hein, Emílio, de vários jogos seguidos? Mas, Lourenço, eles têm 17, 16, 15 anos, Lourenço. Pô, Emílio, eu tô tentando livrar a cara desses aqui. Pô. Mas foi uma boa campanha, né? Foi uma Né, boa campanha. Não, né, Camões? O que você achou, Camões? Não, eu acho que foi também um pouquinho de nariz empinado, dá pra você ver? Eles de cara, eu acho que eles, foi bom e foi mal, porque eles acharam que caíram no pior grupo, passaram pelo pior grupo, e tudo isso dali para frente facilitaria a vida deles, coisa que não estava errado. Pensamento errado. Agora, aí eles, se fosse mais um pouquinho da umidade, tivesse sofrido mais na fase lá atrás, teria sido melhor para eles. Mas mesmo assim, eu acho que é uma seleção que tem bons meio-campistas, bons atacantes, e a defesa claudicou. Mas eu cito principalmente, olha, eu vou citar 2, já citei semana passada, mas vou citar mais um. Tem esse Rodrigo Mora, que eu acho que ele vai fazer pré-época no Porto. É um belíssimo jogador. Ele é baixinho, ele me parece um antigo jogador do Porto, agora me foge o nome, que era um anãozinho pequenininho, mas que era muito bom.
agora não foge o nome dele, mas era muito bom também, meio-campista. Tem o Giovanni Kenda, que é um extremo do Sporting, que vai fazer pré-época, já com o time principal. E no Sporting ainda tem um outro garoto no meio de campo chamado João Simões. E lembrando, né, pessoal, que sub-17 é só até 17 anos, é até menos, né? Não pode passar 17, de 17 16, anos. 15, é daí pra bem baixo. Jovens, Isso. muito jovens, ainda tem muito chão pela frente. E por falar em Porto, jogador do Porto, o Sérgio Conceição ainda tá causando, Emílio? Essa semana vazou da diretoria do Porto o que rolou na reunião do Sérgio Conceição com a SAD do Porto e com seus advogados. Ele sempre disse que o Nineu não queria receber dinheiro algum da rescisão, mas é mentira, comprovadamente é mentira. Na reunião, lembrando que ele renovou o contrato com o Pinto da Costa 28 de abril. Nesse contrato, que o Pinto da Costa disse que não existia multa, realmente não existia multa para ele. Para o Porto, a multa era de 28 milhões de euros, regressiva conforme o contrato fosse evoluindo. E nesse contrato que ele assinou com o Porto, ele colocou só ele e os membros da comissão, exceção feita ao adjunto. Ele excluiu o adjunto da comissão. Aí depois ele vem dizer que o adjunto já estava tramado com a direção da SAD para assumir o lugar dele. Então, nessa reunião, ele exigiu primeiro, falou, olha, nós somos bonzinhos, vamos reduzir a multa para 14 milhões. Aí a SAD do Porto falou, não vamos pagar nada, é você que está pedindo demissão. Aí reduziram para 10 e, por fim, falaram, para fechar o acordo, nós reduzimos a multa para 5 milhões de euros, mas nós exigimos que o tal de Vitor Bruno não seja o novo técnico do Porto. E a SAD portista, no seu direito, falou, nós não estamos te mandando embora, você que está pedindo demissão, não vamos pagar nada e vamos pôr quem nós quisermos lá. E foi o que aconteceu, ele rescindiu, foi embora sem receber um centavo e alegou que saiu chateado porque o Vitor Bruno traiu e que foi armação. Mentira. Isso tudo, esse banzé todo, ele armou para justificar a saída do Porto, entendeu? Para dizer que ele era a vítima, que é mentira, ele ia sair de qualquer jeito. E agora está negociando com o Marcelo, mas está enrolando o Marcelo também, porque ele quer ir para a Lazio, mas a Lazio já contratou outro técnico. Então, essa é a outra face do Sérgio Conceição, mentiroso e sempre foi arrogante. E o Porto fez o que deveria fazer, não foi o Porto que o demitiu, o Porto aceitou a demissão e ele vai embora sem receber um centavinho sequer. Ô, Camões, o Vitor Bruno foi um bom auxiliar do Sérgio Conceição, né? Mas, e como treinador, o que você acha, Camões? Olha, antes eu só queria falar um negocinho também. Mas parece que o médico do Porto também tá pedindo dinheiro que ele andou emprestando para lá, pro Porto. Agora falando do 2 Vitor milhões. Bruno, falando do Vitor Bruno, o Lourenço, é o seguinte, cara, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse cidadão, mas eu já vi declarações do Augusto Inácio, lá atrás, que ele foi antes de ser adjunto, antes do Sérgio Conceição, ele lá atrás foi adjunto do Inácio, do Augusto Inácio, e o Inácio falando que naquela época o indicou ao Sporting. Então, o Inácio não é um marinheiro de primeira viagem. E eu acredito muito no Inácio também. Então, o Inácio, para falar isso, deve ter visto boas qualidades nesse homem. Para indicar para o Sporting, que ele falou, eu já indiquei o Vitor Bruno naquela época para o Sporting. E, então, ele deve ter algumas qualidades. Vamos ver. De repente, o Porto pode ter jogado e acertado. Exatamente. Emílio, eu não sei se você quer falar. Vamos falar da seleção principal ou você quer falar do Francisco Conceição? Bom, vamos falar da seleção principal já. Essa semana o Otávio foi cortado. Ele teve uma contusão na decisão da Taça do Rei pelo Al Nassr. E não é uma contusão grave, mas a contusão vai demorar 15 dias de molho, mas 10 dias de recuperação física. Ou seja, as portas da final da Euro. Por isso que ele foi cortado
e por o lugar dele foi chamado o Matheus Nunes. O Portugal jogou aí um jogo amistoso na terça-feira contra a Finlândia, 4-2. Conta um pouquinho aí, Emílio. Portugal jogou esse amistoso sem o Pepe e o Nelson Semedo, que estão em fase final de recuperação de contusão, e sem o Cristiano e o Rubem Neves estavam de folga, uma semaninha de folga, por terem participado da final da Taça do Rei, né? O jogo foi no Alvalade, mais de 43 mil torcedores. Portugal começou com José Sá, Cancelo, Rubem Dias, depois entrou o Gonçalo Inácio, Antônio Silva, depois entrou o Danilo, Nuno Mendes, depois o Daló, Palhinha, depois o Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha. O Francisco Conceição e o Rafael Leão, depois entrou o Gonçalo Ramos e o Diogo Jota, depois o Pedro Neto. Na metade do primeiro tempo, Portugal estava dominando a partida, uma cobrança de escanteio do Vitinha, o Rubem Dias se antecipou a zaga, cabeceou para o chão, fez 1-0, e no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada do ciscador Francisco Conceição, que aliás foi muito perdulário nessa partida, pintou, fez, mas objetividade zero, perdeu muitos gols, e aí o juiz deu falta, o VAR o chamou, reverteu a falta em pênalti, o Diogo Jota foi lá, fez 2-0. Começou o segundo tempo, uma bola alçada nas costas do Dalot, em profundidade, o tal de Puck apareceu sozinho na cara do José Sá e um golaço de cavadinha, 2-1. Na sequência, minutos depois, o João Neves, na entrada da grande área de Portugal, foi repor uma bola, repôs errado nos pés do atacante da Finlândia, que tocou para o Puck, mais um gol. Lembrando que antes desses 2 gols, eu me esqueci de citar, no começo do segundo tempo, uma bola alçada em profundidade de Francisco Conceição, ele tocou para o Bruno Fernandes, que tinha feito 3-0 depois, que saíram os 2 gols da Finlândia. E aí, no finalzinho, Portugal ainda ampliou, mais um gol do Bruno Fernandes, 4-2, mas esses 2 gols da zaga da Finlândia mostraram uma certa fragilidade dessa zaga. Aliás, esses amistosos da seleção portuguesa, todos com time misto, mostraram que o time está desentrosado, a defesa parece que está sem jogar há 3 anos. Está na hora do espanhol colocar o time titular, porque esse time misto aí não dá consistência, como aconteceu ontem, né, Marcos? É verdade. Ontem também. Oi. Oi, Camões, pode falar. O que você achou do jogo contra a Finlândia? Aí eu achei que primeiro, eu acho que esse técnico agora é que ele vai começar a fazer experiência, ele tem que fazer experiência lá atrás. Exato, pô. Ele tem que fazer experiência lá atrás. Agora ele tem que fazer já o acerto final. Time titular, pô. Não experiência. Então, se ele não acreditava, se ele agora botou os jogadores para ver se ele vai acreditar nesses jogadores, isso tinha que ter feito lá atrás. Não era agora. Não era agora. Agora ele vai botar um jogo e vai falar, agora que eu vou ver o Francisco Conceição jogar um pouquinho. Oh, meu Deus do céu. Então, se essa foi a desculpa para não levar o jogador do Sporting, agora ele caiu em contradição. Porque ele falou, agora que eu vou experimentar esses jogadores que eu não acredito muito neles. Tá? E o que aconteceu? Foi o que aconteceu ontem. Ontem, olha só, ontem Portugal jogou, que nem o Lourenço bem colocou na coluna, sem meio-campistas de contenção. Portugal, ele colocou o Bruno Fernandes, que seria aí um médio volante. Colocou o Bernardo Silva, que é o médio atacante. Colocou o Vitinha, que é o médio atacante. Poxa, são 3 jogadores com características ofensivas e só Palhinha com características de destruição. Abriu a porteira para a Croácia fazer o que quisesse. E contra um time como a Croácia, né, Mídia? A Croácia facilmente. A Croácia é um time, não é uma Finlândia, né? A Croácia é vice-campeã do mundo, né? Já aí menos, né? Minha opinião, você teria que entrar com 2 volantes de contenção e tudo bem, 2 volantes com características. Ele não. Ele colocou 3 meio-campistas atacantes e só a Palhinha lá atrás. A Croácia fez o que quis. Fez 1-0, tocou a bola, aí depois ele mexeu no time no segundo tempo, logo no começo Portugal empatou, uma jogada do Semedo pela direita, cruzando
para o Diogo Jota e depois abriu de novo a porteira e a Croácia fez 2, só não fez mais por um milagre. Então, acho que acabou, não tem essa mais de ficar fazendo experiência. A Euro começa semana que vem, pô. É hora de pôr o time titular. Ô Nelson, ô Nelson Lourenço, o Emílio e o Lourenço. É o seguinte, e tem uma coisa, aquele joguinho mordido da Croácia, que a gente já conhece, tá para aqui, o treinador do Portugal tinha um jogador perfeito para ele quebrar, que era aquele extremo foi do Sporting, que tá lá no Milan. Logo de cara, para correr, o Rafael Leão. Agora, não, ele sacou o cara depois, ele sacou o cara. Por que ele não sacou colocou o Rafael Leão, então, logo do começo? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu acho que agora, eu não sei a opinião de vocês, é hora de pôr o time titular, ponto final. Eu colocaria, eu não sei qual que é a opinião de vocês para o time titular, eu colocaria o Diogo Costa, colocaria o Cancelo Dalot, no meio do campo, apesar da idade, na defesa, apesar da idade, eu colocaria o Rúben Dias e o Pepe. No meio do campo, eu colocaria o Palhinha e o João Neves, mais com características defensivas, Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, na frente Cristiano e o Rafael Leão. Acabou, não tem o que inventar. Não sei se vocês concordam comigo. Fechou. Mas eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, exatamente. Agora, eu só não entendi, o Emílio, por que o Cristiano Ronaldo ontem ficou lá batendo palma lá no banco, rapaz? Se não era para levar, se não era para me leva pro banco, pô. Se não era para eu entrar no jogo, não coloca no banco. Eu concordo, pô. Eu tinha ouvido falar que na torcida? Eles tinham combinado, parece que o Martínez tinha combinado com o Cristiano e com o Rubem Neves lá que eles só iam jogar contra a Irlanda agora na quarta-feira. Então nem põe no banco, né, Lourenço? Mas eles foi lá. Mas foi lá, já foram integrados ao evento. Contra a Finlândia, eles não tinham nem chegado ainda, Emílio. Eles não tinham chegado. Não tinha. O Emílio e o Lourenço, sabe para que foi? É que depois que acabou o jogo, aí o Cristiano Ronaldo foi treinar no estádio. Ele ficou lá treinando. O professor batendo palmas. Só ele. Só ele. Se vocês viram. Não sei se você... Mas aconteceu isso. Depois que acabou o jogo, ficaram os jogadores lá treinando para a torcida. O Cristiano Ronaldo fazendo até gol no treino. Foi um treininho depois do jogo. Para compensar o fiasco, né? Que coisa. Mas lembrando que o próximo amistoso é na terça-feira em Aveiro contra a Irlanda, né? Aí eu acho que ele vai colocar o time titular que deve estrear, né? Na hora, né? Aí, já passou da hora, né? Bom, o Emílio... O Emílio Lourenço, deixa eu só falar. Essa Irlanda não é a Irlanda do Norte. Não, é a Irlanda, República da Irlanda, né? É porque ontem a do Norte tomou 5-1 da Espanha. É a outra. É outra. Então é pior ainda. Aqui é livre do Reino Unido lá. O Emílio, o que você tem do Sporting, Emílio? O Sporting contratou, parece que esse goleiro é um bom goleiro. O Kovacevic é um goleiro bósnio de 26 anos. Ele estava no Rakol da Polônia. O Sporting já pagou 4,8 milhões de euros e mais 1,2 milhões por metas a serem alcançadas, mais 10% em caso de revenda para o Rakol, e a cláusula rescisória fixada em 60 milhões. Eu andei dando uma pesquisada, e todo mundo tem tecido elogios para esse goleiro aí, Camões. Olha, Emílio, eu só vi 2 jogos desse goleiro. Foi exatamente pela Liga Europa, quando o Sporting jogou contra o Rakov. Rapaz, esse goleiro fez miséria naqueles 2 jogos. Ele é alto. E ele realmente, olha, a estatura ele tem quase 2 metros de altura. Ele me parece, segundo dizem, é um goleiro que sabe jogar com os pés, ao contrário do Adam, que não sabia. Percebes? É um jogador que é mais frio ainda.
Então vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Eu também estou contigo, Emílio. Eu também acredito que esse goleiro vai surpreender. Mas ele vem para disputar a posição com Israel ou ele vem para ser titular? Não, para titular. Mas titular entre aspas. Mas tem agora a pré-época, né? Ele vai ter que Tem fazer... que mostrar para que veio, né? Exatamente. Até porque o Franco Israel acabou de ser convocado pela seleção do Uruguai. É, verdade. Bem lembrado. Ô Emílio, conta aí para os nossos internautas a situação do Aves Sade. A gente aqui sempre falou que era o antigo Aves. O Aves E o Sade, Camões me conta aí. E eu fui pesquisar, o que o Camões me corrigiu. Na verdade, o Aves Sade, mais novo do integrante da primeira divisão portuguesa, ele nasceu o ano passado. Ele não é o Desportivo das Aves, que militou muito tempo no futebol português e foi extinto. Trata-se de um clube fundado em 2023. Investidores compraram a SAD do antigo Vila Franquense, mudando o nome. E com isso, a Vila Franquense, que estava na segunda divisão, eles mudaram o nome da Vila Franquense e compraram, aí a confusão, eles compraram a infraestrutura desportiva do Desportivo das Aves. E aí... Exatamente. O Desportivo das Aves foi comprado, aí a infraestrutura toda. A gente está com um probleminha com o Emílio lá. Uhum. Mas realmente fizeram uma bela de uma campanha aí, mesmo sendo um clube novo, né? E já conseguiram a vaga aí para a Primeira Liga, não é isso, Camões? Engraçado, é isso. É engraçado o que essa SAD, rapaz, isso, rapaz, olha isso, mas isso pode me cheirar mal. Está me cheirando um tal de beçada. Sabe aqueles beçados da vida que aparecem para atender interesses de empresários? Porque, veja bem, o Vila Franquense é de uma ponta e vai jogar na outra, de Portugal. O Vila Franquense é de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira. E vai jogar no norte. É mais uma SAD para trazer o futebol de Portugal para o norte. É verdade. Será que não tem estádios para lá, no meio de Portugal, no sul de Portugal, tá? que possam atender? Mas por que esses empresários trazem isso? Então, antigo Vila Franquense, de Vila Franca de Xira, para o norte? Aí está a pergunta. É interessante, né? Na verdade, eles aproveitaram a infraestrutura, né? Mas tem infraestrutura no Beira-Mar, que fez um belo de um estádio para o Euro lá atrás, que está ali o Beira-Mar, que dá para jogar Beira-Mar, dá para jogar Vila. Então, aí é que está, esse é o problema. Essa é a minha pergunta. Mais um clube para vir para o norte? Eu estive dando uma pesquisada. Dos times da Primeira Liga, tem 8 ou 9 clubes só no norte. Interessante, né? Mas demonstrando aí a discrepância em relação às outras regiões aí de Portugal, né? Infelizmente, Lourenço. É verdade. Enquanto a gente tenta contato com o Emílio aqui, vamos passar o Emílio acho que já está se conectando aqui com a gente. Ô Emílio, você deu uma caidinha, a gente só estava ainda repercutindo aí a situação da SAD do Aves. O Camões até estava questionando aqui por que o Vila Franquense acho que é do sul, né, Camões? É mais para baixo. É do meio de Portugal, é Vila Franca de Xira. E aí foi comprar. E por que foi pego a infraestrutura do antigo Desportivo de Aves, que é lá no norte, e não de um clube mais para o centro de Portugal? Porque eles não tinham dinheiro. E o dinheiro que eles tinham para investir, deu para comprar a estrutura que o Desportivo das Aves tinha. Por isso. É mais barato. Né? Como acontece aqui, né? Não tinha o Grêmio Barueri, o Grêmio Osasco, é isso. Emílio, Nelson, Lourenço, é o seguinte, o Beira-Mar foi feito, o estádio do Beira-Mar foi feito lá para Euro, lá atrás, tem um belíssimo do estádio para jogar o Beira-Mar só ali, só o Beira-Mar.
Podia jogar Beira-Mar, podia jogar o Aves, podia jogar num belíssimo de um estádio, que está ali quase às moscas, no estádio de primeira liga, que está ali sendo subutilizado. É verdade. É uma boa pergunta, né? Bom, mas de qualquer forma, né, já está feito. O Aves agora na Primeira Liga, vai debutar nessa próxima época aqui, né, o Emílio. E quem vai debutar também é o Benfica. O que você tem do Benfica aí, Emílio? O João Neves está na lista de Golden Boy, dos 100 melhores jovens jogadores sub-21, na lista dos 100 indicados para concorrer ao prêmio da Tutsport, jornal italiano. O João Neves aparece em segundo lugar, só atrás do Yamal e à frente do Garnacho, do Manchester United. Lembrando que o João Félix é outro que já ganhou esse prêmio. Uhum. Legal. O João Neves, ele ganha 500 mil euros por temporada? Líquidos. E aí, o contrato dele até 2028, e aí com a produção dele, o Benfica chegou e falou, olha, vamos renovar, melhorar o seu salário, aumentar o valor da cláusula. E o empresário dele, que o Camões deve saber quem é, falou, não, deixa a cláusula e deixa o salário aí. Aí, nesse interim, já apareceram duas propostas, 60 milhões de euros do Manchester e do Arsenal, e o Benfica falou, bom, já que você não quer renovar, então você pode ir embora, mas sem metas, sem redução, 120 milhões de euros para quem quiser, vai lá, deposita, senão você vai cumprir o seu contrato até 2028. Que beleza, hein? Que beleza. E por falar em cláusula... Fala, Camões. Será que o presidente lá do Benfica tem toda essa coragem? Não acredito muito, amigo. Eu acho que isso aí é... Emílio, isso aí é para manchete de jornal, principalmente da Bola. Mas, ó, 60 milhões... Isso é para manchete de jornal, principalmente a Bola. Ó, 60 milhões, promissor como é o rapaz, eu também não venderia. E eu acho que a SAD do Benfica também não... Se aparecer os 80, eu acho que até vai. Mas por 60 milhões, mas nem a pau vai. Eu acredito que não vai. Mas quem manda na SAD do Benfica? A SAD do Benfica está dividida entre Luiz Felipe Vieira, o presidente tem 0,03%. Que beleza, hein? Por falar em cláusula rescisória, quanto é a cláusula aí do Chico Conceição lá no Porto, hein? Quando o garoto teve seu contrato renovado às vésperas do final do mandato do Pinta Costa, ele disse que não, que era 60 milhões a cláusula. Pois bem, a cláusula veio à tona agora, a verdade, mais uma mentira do seu Pinta Costa. A cláusula de renovação de multa rescisória dele, até um dia depois do término da Euro, ou seja, 15 de julho, é 30 milhões. É metade do que disse o Pinta Costa. Já no dia 16, ela sobe para 45 milhões. Ou seja, tudo para facilitar, para ajudar a vida do jogador, que é filho do Sérgio Conceição. Mais um esquema caseiro que, na minha opinião, prejudica só a entidade e beneficia terceiros, né? No caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Que beleza. Fala, Camões. Olha, e é o seguinte, e não é muito certo que ele acabe ficando no Porto. Sabe por quê? Porque o Porto precisa de dinheiro. Por isso que o Pinta Costa já fez todo esse esquema. E mais, hein? Desses possíveis 30 milhões, 20% vai para o rapaz. Que beleza. Então sobra 24 para o Porto. Já é troquinho, hein? Para o Porto não é nada, isso é mixaria, hein? Com todo respeito, hein? Ô Emílio, você tem uma notícia do Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal que fez uma excelente campanha no Campeonato de Portugal, aí vai disputar o título contra o Amarante aí no dia 10, né? Amanhã, mais conhecido como Amanhã, Dia de Portugal, Camões das Comunidades, 24 anos de navegar é preciso,
E o Vitória de Setúbal subiu, mas não subiu? Que história é essa, Emílio? Nós tínhamos já falado aqui a questão de uns 40 dias, 45 dias, que o Setúbal teve o seu clube entrando em insolvência, decretado pela Justiça Portuguesa. A SAD está para entrar também nessa decadência aí de insolvência. O Vitória de Setúbal subiu, vai disputar amanhã a final com o Amarante, só que justamente por isso, por não apresentar as condições financeiras necessárias para disputar a terceira divisão, ele não vai disputar. Entrou com recurso na justiça, mas são favas contadas isso, não vai conseguir. E aí cai no colo do melhor classificado na fase final, que é o Limianos. O Limianos, para participar, vai ter que trocar sua grama, que é sintática, por grama natural. Para disputar a terceira divisão tem que ser grama natural, ou ele vai ter que disputar os seus jogos no estádio lá de Viana do Castelo, que fica a 30 quilômetros da sede do Limianos. Se ele não cumprir ou não quiser, aí a vaga cai no colo do União de Santarém. O Limianos é de Ponte de Lima, né, Emílio? Isso, exatamente. Que interessante. O Emílio, vamos falar dos técnicos aí. O Álvaro Pacheco começou mal aí, é isso? Quando ele saiu daqui, abandonou o Guimarães, eu disse, não boto fé nesse técnico. É muito blá, blá, blá. E começou como eu imaginava. Tomou de 6, tudo bem? Temos que lembrar que o Vasco teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, mas, mesmo assim, tomou de 6-1. Primeiro tempo estava 3 já. Aí ele, terminando o jogo, disse, não, a culpa é toda minha. Eu não sei não, tomar de 6 de cara, a pressão vai ser muito grande. Ele não dura mais 5 rodadas se continuar nesse patamar. Emílio? Oi. Fala, mas... Ele chegou agora, rapaz. Ele chegou agora e já fez história. Verdade, Rapaz, que coisa. Vasco Foi em casa, hein? O Vasco Foi em nunca casa. tinha tomado de 6, amigo, do O Flamengo. Vasco era o mandante. Era um mandante. Ainda menos mal que não foi em São Januário, porque senão ia ficar feio, Ficou- né? Foi no Maracanã. Mas parece que nunca tinha tomado de 6. Então Não, esse foi a técnico primeira já vez. fez história. Logo, se ele não tomar jeito, vai pegar a boina e puxar o carro dele lá, viu? Um que a gente não sabe se puxa o carro ou não é o João Félix, né, Emílio? Ele quer continuar no Barcelona, o técnico parece que também o quer. E, segundo jornais espanhóis, está tudo bem alinhavado para que ele seja reemprestado por mais uma temporada. E o Vitinho, hein, Emílio? Fala, Toca, Camões. Rapaz, esse é outro jogador que, se não tiver juízo, ou se ele deixar andar na mão dos empresários, vai evaporar. Porque ele começa a ser emprestado daqui para ali, dali para colar, esse jogador vai acabar evaporando, o que é muito ruim. Apesar de que eu sempre disse, continuo dizendo, é um bom jogador, mas não passa de um bom jogador. Ele me faz lembrar, ele saiu muito cedo do Benfica, ele me faz lembrar o Renato Sanches. É a mesma trajetória. Saiu cedo demais, e aí, quando você é estrela do time, vai para um time que é recheado de estrelas, a coisa muda. Eu acho que ele deveria ter ficado mais tempo no Benfica, se fortalecido mais, para depois poder sair mais formado. É verdade. E o Vitinho, hein, Emílio? O Vitinho, que é outro, eu não vejo tanto glamour nesse jogador, é um Também bom não. jogador só, não seria titular na minha seleção. Ele foi o único português a compor a lista da seleção da Liga dos Campeões, que teve 4 jogadores do Real, 4 do Borussia, 1 do City e 1 do Bayern. Mas mesmo assim, não me convence. Fala, Emílio, Camões. é outro jogador que saiu muito cedo do Porto. Que ele era do Porto, era do Futebol Clube do Porto. Se ele fica mais uns 2 ou 3 anos no Porto, porque ele tecnicamente não é ruim, não. Não.
Ele não está tendo a cabeça, não está tendo o juízo, não tá tendo coisa que ele já subiu muito, daqui a um pouco não tem mais para onde subir e vai cair. Ele deveria ter ficado, se ele fica mais uns 2 aninhos no Porto, rapaz, ia se tornar um belo jogador. Exatamente. Ô Emílio, como é que estão os treinadores portugueses no Campeonato Brasileiro, hein? Bom, contando até a rodada passada, domingo passado, tá empatada a coisa. O Bragantino do Pedro Caixinha ganhou do Grêmio fora por 2-0. O Palmeiras do Abel Ferreira venceu o Criciúma fora por 2-1. O Cuiabá do Petit perdeu em casa para o Inter por 1-0. O Vasco, que a gente falou agora, do Álvaro Pacheco, perdeu de 6-1. E no final, o confronto dos técnicos portugueses, o Antônio Oliveira do Corinthians perdeu em casa para o Arthur Jorge do Botafogo por 1-0. Então a coisa está equilibrada. Conta aqui para nós bem baixinho. Quanto que o Mourinho vai ganhar no Fenerbahçe, Emílio? Olha que eu pensei que fosse ganhar mais, mas também o Fenerbahçe não tem bala para tudo isso. Ele vai ganhar 10,5 milhões de euros líquidos por temporada, contrato de 2 temporadas. O pessoal quer saber a multa, porque o Mourinho é o rei da multa, né? Não falaram a multa. Por que eu falei que a cláusula não é lá tão grande? Porque o Cristiano ganha 140 milhões de euros por temporada. Mas é o Cristiano, né? Por falar no Cristiano, né, Emílio, o que você tem do CR7 aí? O Cristiano teve uma foto do Mbappé. O Mbappé publicou uma foto em que ele aparece bem jovenzinho, abraçado com o Cristiano e com a camisa do Real. E aí o Cristiano viu a foto, foi lá e curtiu, né? Teceu elogio, parabéns, quanto tempo. Essa curtida, esse comentário do Cristiano bateu o recorde de curtidas do Instagram até hoje. 3,8 milhões de curtidas. Só isso. Que coisa, hein? Esse é o CR7. Ele fica ele fica depois do jogo fazendo treino para a torcida aplaudir. Ele faz um comentário pessoal. O engajamento dele nas redes sociais é muito grande. Fala, Camões. Lourenço, ele joga bem dentro e fora do campo. Sem dúvida, sem dúvida. É um mestre nessas coisas. Mais alguma coisa do futebol português, Emílio, Camões? O Cristiano tem a postagem comercial mais cara do Instagram. Só pode, né? Para terminar, Lourenço, começou ontem a disputa do título de futsal entre Sporting e Sporting de Braga, porque na semana passada o Sporting de Braga eliminou o Benfica. No primeiro jogo, da casa do Sporting, 8-4 para o Sporting. No meio da semana, se joga em Braga. Lembrando que o time que fizer 3 vitórias é o campeão. Se o Sporting for campeão, vai ser pela primeira vez, pela 4ª vez seguida. É isso aí. Ótimo. Alguma coisa a mais, Emílio? Não. Vamos esperar que amanhã Portugal entre com o time titular e que faça uma boa participação nessa primeira fase da Euro, sem experiências. Faltam 10 dias ainda para Portugal estrear, né? Exatamente. Acho que vai bem. Bom, então semana que vem o Camões, o Emílio voltam aqui com as últimas informações do futebol português. Um grande abraço para vocês. Abraço, primo. Abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé. A Lusa do Canindé. Vamos aqui primeiro para as categorias de base da Lusa. O Sub-15 e o Sub-17 aí foram eliminados. Acabou a fase de classificação. Ontem a Portuguesa jogou contra o Juventus, tanto na Sub-15 quanto na Sub-17. Vocês já têm aí na tela. O Sub-15 perdeu por 4-1. O Sub-17 ganhou por 3-0, mas as duas equipes foram eliminadas aí. Foram desclassificadas da próxima fase. Então se encerra aí o Campeonato Paulista para essas duas categorias da Lusa, que começou, reativou essas categorias esse ano, né? O trabalho está começando do zero, e então não se podia esperar muita coisa aí na primeira temporada, né? Já o Sub-20, ele ainda tem alguma chance aí de se classificar como o melhor terceiro colocado aí para a próxima fase, mas está difícil, também está difícil. Nos últimos resultados aí, a Portuguesa tinha perdido de 6-0 pro Palmeiras. Aí na sexta-feira venceu o Flamengo de Guarulhos por 2-0, né? E o último jogo é contra o Ibrachina, fora de casa. O Ibrachina que venceu a Portuguesa por 4-1 no primeiro turno lá no Canindé. E no Sub-20 a Portuguesa está em terceiro lugar, não alcança mais o Ibrachina, que está em segundo, o Palmeiras que está em primeiro, né? Mesmo que a Portuguesa ganhe do Ibrachina, vai a 17 pontos. O Ibrachina já tem 19, só classifica os dois primeiros e os 6 melhores terceiros de todo o campeonato. E a Portuguesa está entre os terceiros colocados aí, tá muito difícil. Já tem terceiro colocado com 17 pontos. Então, só um milagre. A Portuguesa tem que ganhar do Ibrachina, torcer contra alguns outros adversários de outros grupos. Mas também é aquela questão, né? O time Sub-20 está tendo muitos jogadores aí subindo para treinar com o profissional, né? Porque o time profissional é praticamente um Sub-20. E o que sobrou aí da categoria Sub-20 normalmente vem treinar o profissional, integrado aí no elenco profissional, e aí acaba tirando um pouco da força do Sub-20, mas é aquilo que a gente sempre lembra aqui, que o importante nessas categorias de base é fornecer material humano aí para o time principal, né? Uma barata é ver você nos comentários que o pessoal faz aí nas redes sociais, aí, a molecadinha aí que melhor estudar do que jogar bola, porque realmente tem tido uns resultados das categorias de base da Portuguesa que vou te contar, né? Mas faz parte, é tudo uma questão de aprendizado aí. Já o time principal fez um jogo treino, o último jogo treino aí na quarta-feira, né? Contra a Ponte Preta lá em Campinas. Houve um empate 1-1, o gol da Portuguesa foi feito pelo Leandro, né? O time que fez esse jogo treino teve o Rafael Pascoal no gol. O Ciência veio do Sub-20, teve que sair do Sub-20 porque o Thales estava machucado, estava com um desconforto muscular, assim como o Maceió também, os dois não participaram dessa movimentação contra a Ponte Preta. E aí o Ciência e o Pedro Testa vieram do Sub-20 para jogar para fazer esse jogo treino aí lá contra a Ponte Preta em Campinas, né? Então, só para recordar aqui, o Rafael Pascoal no gol, Ciência na lateral, Portela, o Marco na zaga e o Pedro Henrique de lateral esquerdo. O Hudson, o Denis e o Guilherme Portuga. E no ataque o Leandro, o Pedro Testa e o Fabrício foram os jogadores que começaram lá contra a Ponte Preta, jogo 1-1, jogo treino. E agora a Portuguesa se prepara durante essa semana para estrear no próximo sábado, né? Contra o Juventus. Exatamente, no próximo sábado, dia 15, às 15 horas, contra o Juventus, na Rua Javari. Esse jogo tem transmissão da TV Cultura que vai transmitir a Copa Paulista, e a Lusa estreia no próximo sábado. Então essa semana não deve ter jogo treino, é só
preparo físico, coletivo, o apronto final para a estreia do próximo sábado. E eu acho que talvez esse time aí que começou o jogo contra a Ponte, o jogo treino contra a Ponte Preta, possa ser o principal, talvez o Thales e o Maceió, que foram poupados aí dessa movimentação, entre no time. Então talvez seja Rafael Pascoal, Thales, o Portela, o Marco, o Pedro Henrique, o Hudson, o Denis, o Guilherme Portuga, o Leandro, o Maceió e o Fabrício jogando aí na estreia contra o Juventus no próximo sábado. E era o que a gente tinha aqui de Lusa do Canindé para esta semana. E vamos de aniversariantes aqui da semana. Hoje, dia 9, fazendo aniversário, meu primo Silvio Duarte, parabéns para ele. Também o meu cunhado Adilson Silva, também fazendo aniversário. Grande abração para ele também. Amanhã, dia 10 de junho, Navegar é Preciso, completando 24 anos, no dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. No dia 13 de junho, o Antônio Quintal, nosso amigo Antônio Quintal, fazendo aniversário, parabéns para ele. E no dia 14, o José Souza, o tio Zé, um grande abraço para ele também, felicidades. E para você, você que está aniversariando essa semana, um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso. E estamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando um abraço a todo mundo que se ligou com a gente aqui nesta edição. O Alberto Miranda, o André Machado, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, o Carlos Valente, a Carolzinha Marques, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Nelson Duval Júnior, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, a Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa, sempre colaborando aqui com a gente nos bastidores do Navegar é Preciso, a dona Fátima, a Mariane, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lino, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, Fernando Neto, Orlando, a Rosa, a Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, sempre ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar, eu, o Nelson e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Reveja esta e outras edições do programa Navegar é Preciso no YouTube, no Spotify, enfim. Tem lá a plataforma que você preferir disponível, o Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos e tchau! Luzanet. Luzanet.